Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do PET Discute, um programa produzido pelo PET de Rádio e TV da Unesp de Bauru. Meu nome é Júlia Savarego, eu sou graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos e serei a apresentadora desse programa, que chega hoje ao seu último episódio. Esse ano, apresentamos a quarta edição do programa e o tema é o cenário político brasileiro. Após termos discutido votos, sua importância, vamos conversar um pouco sobre as bancadas temáticas do Congresso e como o cenário político tem se desdobrado nas últimas décadas. Para participar dessa conversa, temos o professor Maximiliano Martim Vicente. Ele é graduado em História pela Unisagrado, mestre em História pela Unesp e doutor em História Social pela USP. Atuou como livre docente em História do Brasil em 2008 e atualmente é professor da Unesp, campus de Bauru. Tem experiência no ensino dos cursos de Comunicação Social, na área de História do Brasil e Realidade Socioeconômica e Política Brasileira Contemporânea. Atua no programa de pós-graduação em comunicação midiática da Unesp. Olá, Maximiliano. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu queria que você comentasse um pouco a mudança em torno do uso do termo conservadorismo, como ele era adotado durante o período de redemocratização, após a ditadura militar, e como ele tem sido utilizado atualmente, inclusive como um ponto positivo, como parte de campanhas políticas mesmo, né? Buscando um certo nicho eleitoral. Bom, vamos lá. Você pergunta que é... Nossa, vocês pegaram pesado, muito bom. Olha, eu diria assim, com toda a modéstia do mundo, meu projeto de pesquisa atual é sobre conservadorismo, né? Tentando entender o discurso conservador, que não tem nada a ver com o que se fala por aí de conservador, diga-se de passagem. Não tem absolutamente nada a ver, vamos tentar fazer essa distinção. Olha, por tradição, quando a gente fala assim, conservadorismo, né, a própria palavra já te diz muito. Conservar. Conservar o quê? Então, é conservar princípios, formas que se consolidaram no passar do tempo, que é o que nós denominamos de manter a tradição. Então, por exemplo, tradicionalmente, o homem e a mulher juntos foram um casal. Então, esse modelo de casal se consolidou com o passar dos séculos, correto? Se conseguiu uma tradição, portanto, não se pode romper essa tradição. Família é pai, mãe e filhos. 2 homens não podem formar uma família, 2 mulheres não formam uma família, não podem. Por quê? Porque vai contra o princípio da tradição. E aí eu exerço a minha ideia de falar que, por conta desse processo de tradição, eu sou a favor de manutenção dessa forma de concessão de família. E aí me torno conservador. Conservo a ideia, a tradição. Não significa, desse pensamento conservador, que não aceite mudanças. Porém, essa mudança teria que vir com o passar do tempo. Ou seja, posso aceitar um casamento homossexual? Posso. Daqui a 300 anos. Tá? Igual que defendo que a família tradicional se formou faz não sei quanto tempo. Né? Então, por que eu faço isso? Porque se eu altero a estrutura do meu pensamento, implica numa mudança brusca, que é contra o princípio do conservador. Tá? Quando a gente pega a trajetória do nosso país, nós podemos falar que, de forma genérica, ele sempre foi conservador. O pensamento nosso sempre foi muito conservador. Extremadamente conservador. Porém, convivendo com pessoas extremadamente avançadas, progressistas. O que ocorre é que nessa disputa entre pensamento conservador e pensamento progressista, o pensamento conservador sempre foi maioria e sempre foi hegemônico. E o pensamento, vamos dizer assim, mais de vanguarda, foi contra-hegemônico. E, por ser contra-hegemônico, sofreu mais as consequências do que propriamente conseguiu um espaço significativo. No entanto, 88 é uma ruptura extremadamente importante. Posso falar isso como alguém que é repórter testemunha ocular da história. Eu presenciei isso em 88. Gente, os avanços de 88, da Constituição de 88, são sensacionais. Poucas constituições no mundo, poucas, tinham os avanços que a nossa tinha em 88. Uma coisa que está escrita na lei e outra que de fato acontece. Concordo com você. Teria como concordar com você. Mas se garantem direitos que hoje em dia não existem mais. Tá? Direitos que defendiam os trabalhadores, as minorias.
se conserva a reforma agrária, se conserva os direitos trabalhistas, se conserva os direitos das mulheres, sabe? Uma série de avanços que é o que a gente fala que é o famoso a lei do pêndulo, ou seja, estavam reprimidos na ditadura, quando você dá a abertura, se expande, né? O pêndulo vai para o outro lado. Se antes era extremadamente reacionário e conservador, agora é o contrário, é aberto e é progressista. Só isso que nós temos comentado agora, a bancada da bala, a bancada do pluralista, né? A bancada evangélica, que tenta se opor, por quê? Porque vem que o avanço desses direitos dos trabalhadores, e esses avanços, vamos dizer assim, que mexem com os direitos, que alteram direitos, e que avançam os direitos, implica uma ameaça à estrutura social. E eu uso o conceito conservador de forma mais radical do que é na concepção clássica, ou seja, o nosso pensamento conservador hoje é muito mais reacionário do que, por exemplo, o pensamento conservador de Adam Smith, no século XVIII. Por quê? Porque estou vivenciando na pele esse embate entre avanço dos movimentos sociais, avanço dos direitos, e colocar em xeque o poder do Estado. Ora, para manter o poder do Estado, uso aquilo que seria dito por Althusser como os aparelhos repressivos do Estado, ou seja, polícia desacredita, cria fantasma do comunismo, de revolta social, se eu não for eleito, o país vai virar um país ateu, ou seja, utiliza os valores da tradição para dizer que se eu não for eleito e se eu não for escolhido, esses teus direitos que você considera que são fundamentais, porque ninguém é contra a família, ninguém é contra a propriedade, então isso vai ser tudo alterado. O que não bate com o pensamento conservador clássico. Repito, o pensamento que nós temos conservador no governo Bolsonaro é extremamente radical, é a extrema-direita. Inclusive, quando ele fala em ameaça de golpe, não é uma brincadeira, é ameaça mesmo. Não é que ele está falando uma palavra por falar, não, é que ele acredita, tem a convicção plena disso. Ora, isso jamais seria aceito por um conservador. Por quê? Porque defende a democracia, a mudança é feita à democracia. Não via golpe, não via forma violenta. No entanto, o pensamento conservador mais radical da extrema-direita defende, sim, o golpe de Estado, que é o que aconteceu em 64. Por isso que é um perigo imenso, né, as falas presidenciais, porque coloca em xeque, primeiro, os direitos conseguidos, e segundo, propõe uma alternativa que não é absolutamente nada conservadora, que é muito radical, que é a mudança via golpe de Estado, via, vamos dizer assim, não pela via democrática. Então, esse período que nós tínhamos, depois de 88, com os avanços dos direitos, é o que é conhecido como estado de bem-estar social, tentativa de criar um estado de bem-estar social, onde você garante alguns direitos dos trabalhadores. Hoje, esses direitos foram totalmente destruídos, principalmente no governo Temer e no governo Bolsonaro. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, são os dois modelos mais reacionários possíveis. É que, no momento, as pessoas parecem que falam assim, não, tivendo um discurso de que a reforma da Previdência é importante porque você vai ter, no futuro, Previdência. Sim, depois que você tiver 80 anos, você pode sofrer a Previdência. Bom, os nossos 2 primeiros episódios foi muito focado na temática do voto, né? E até da organização do sistema eleitoral. Retomando um pouco desse conteúdo, a gente gostaria de saber um pouco o impacto que essas bancadas, formadas por uma elite econômica e política do país, teriam caso os votos fossem impressos ou auditáveis. O que isso implica, né, de alteração? E, inclusive, vem, eu acho que não, tenho certeza, essa pergunta vem das recentes falas do nosso desgoverno acerca dos votos impressos. Se você puder comentar um pouquinho desse tema. Claro, não, com o maior prazer. Olha, é assim. Tem horas que você tem que rir para não chorar, né? Quando alguém te fala que o sistema eletrônico é fraudulento, é porque desconhece totalmente a trajetória política do nosso país. No Império, votavam 2% da população. Mulher não vota, menor de 21 anos não vota, quem não tem renda não vota. E o que contava naquele momento, talvez seja interessante, muito brevemente, descrever como que acontecia esse processo, né, para as pessoas perceberem o que estamos falando, né. O que acontecia naquele momento era a escolha praticamente individual.
a eleição não tinha valor nenhum, porque você votava, mas se fazia uma ata no final da votação e o que contava era a ata, não era o voto, contar dos votos. Quem contava o voto era o juiz de paz indicado pelo cacique local e fim de conversa. Né? Se queimava o voto, valia a ata. Então, se você queria auditar os votos, não podia. Certo? Só tinha a ata da votação. Isso aconteceu no Império, aconteceu na República, né? E seguiu de alguma forma sendo, com algumas variantes, sendo de alguma forma exercido, porque o que estava permeando por todo esse processo era sempre o controle de um determinado segmento sobre a votação das pessoas. Tá? Então, olhando para trás, antes do voto eletrônico, eu diria o seguinte, sem medo de errar, que a corrupção era institucionalizada, corrupção política, a fraude eleitoral. Quando a gente olha o que acontece depois da urna eletrônica, é justamente o contrário. Não só é o contrário, como elegeu pessoas do PCdoB, do PTB, do PT, né? De tudo quanto é coligação partidária e bancadas. Né? Logo, é um sistema que não privilegia determinados segmentos, determinados grupos, como acontecia no Império e acontecia na República, que era o setor agrário. Favorece a todo mundo. Ora, quando você fala que esse sistema é duvidoso, a ideia principal que está por trás, Júlia, creio que isso foi bastante explorado, que é do senso comum, é que o Bolsonaro teme que não vai ser eleito. Esse é o problema. E como eu não vou ser eleito, eu digo que a eleição é fraudulenta e que o voto tem que ser auditável. Porque se o voto não é auditável, não vamos ter mais como, de alguma forma, verificar se foi ou não foi esse resultado da votação. Enfim, o que ele quer é voltar à época do Império e da República para controlar o sistema de tal forma que, aí sim, com um sistema de voto manual, você pode fazer corrupção à vontade. Haja visto os Estados Unidos, né? Se você lembra daquele momento, o Fidel estava vivo naquela época, ele teve uma fala sensacional. Ele falou para os Estados Unidos, se vocês não têm gente que sabe somar, eu mando cubanos para lá, viu? Porque a gente já está um pouco mais avançado em termos de contar votos. E faziam contagem de votos, cada dia saía um resultado. Tudo fruto da fraude. Então, o que é a urna eletrônica? É segurança, garantia, primeiro que já é auditável, ou seja, você pode perfeitamente ver como aconteceu a votação, e além de ser isso, de ser auditável, ela te dá uma garantia de um voto secreto universal, ou seja, não vou ter que mostrar para quem vou votar, como acontecia na República, que tinha que te dar um voto aberto para o juiz. Correto? Então, o que eles querem é colocar em xeque a legitimidade da votação. E essa legitimidade da votação, podemos falar o seguinte, que depois que apareceu a urna eletrônica, ela foi a mais segura que nós inventamos, que nós tivemos até o momento atual. E as más línguas, que são as que costumam falar um pouco a verdade, podem falar o seguinte, então, se você não tem tanta certeza de que se frauda a urna eletrônica, é porque ele foi eleito com fraude eletrônica. Porque ele foi eleito presidente com a urna eletrônica. Então, se ele diz que fraude, meu amigo, você está falando porque você conhece muito bem o processo, então você fraudou. O que é um absurdo você falar esse tipo de ação. No entanto, como nós temos uma trajetória histórica que tem mostrado que detrás de um governo conservador, a votação, via de regra, vota mais progressista, o voto é mais com os grupos mais progressistas, isso que preocupa a atual grupo dirigente do país. Tá? Que avance, se cria uma Câmara dos Deputados, onde, por exemplo, a bancada evangélica, a bancada ruralista, a bancada da bala, diminua representantes e aumente, por exemplo, representantes do mundo sindical, ou de partidos mais progressistas, e percam os direitos. É isso que está em jogo. Né? No entanto, nós podemos falar que, em termos de segurança e de contar votos, se adotar essa medida, seria voltar a uma época triste da trajetória do nosso país. Gente, isso aí é dar marcha ré, assim, descer a ladeira com marcha ré. É um retrocesso imenso, né? Tá? No entanto, eu entendo que o discurso que está por trás é esse, né? O discurso de perder voto, ou de perder no voto, e de criar uma situação para não, vamos dizer assim, não justificar por que eu fui derrotado. Eu fui derrotado porque foi fraude. Mas não, você foi derrotado porque foi incompetente economicamente, socialmente, politicamente. Né? Então, chega do teu mandato. Né? Vamos procurar outras coisas.
aí o discurso dele vai ser esse. Então, Júlia, eu diria o seguinte, que infelizmente essa proposta de você acabar com a urna eletrônica é a proposta mais absurda que eu já vi ultimamente, a gente fala em política. É assim, bom, quando você vê que alguém tenta ligar vacina com AIDS, você pode esperar qualquer coisa. Mas não tem fundamento nenhum para você falar que, contando os votos, eu consigo, de alguma forma, ser mais honesto. Eu diria que é o contrário, na contagem de votos, e que você pode comprar facilmente os fiscais. E que tem dinheiro para comprar os fiscais não é o movimento popular, é justamente as bancadas. Dando continuidade, então, a gente gostaria que você comentasse um pouco sobre as mobilizações que se iniciaram em 2012, que acarretaram em junho de 2013, e que muitos estudiosos veem como um início do atual cenário político, como um ponto-chave para entender o que hoje é o governo Bolsonaro, como ele chegou às eleições, anteriormente o impeachment, o golpe. E quando foi aumentada a tarifa do transporte público, né, e essas manifestações tomaram conta de diversas capitais do país, e as redes sociais foram muito importantes para a organização dessas manifestações, inclusive, imagino, muitas pessoas da minha geração estavam presentes nessas manifestações, foram as primeiras manifestações que as pessoas nascidas entre 90 e 2000 participaram ativamente. Eu queria que você comentasse um pouco, então, sobre esse momento, e como ele repercutiu nos meios de comunicação depois e como, inclusive, elas foram organizadas por meio das redes sociais. Bom, Júlia, assim, as minhas leituras com relação a esse tema têm provado o seguinte, né, que de fato, fazem a ligação direta entre 2012 e 2013 e a eleição do Bolsonaro. Parece que essa é uma tese que é mais ou menos aceita pelos estudiosos do tema, né? Como eu te falei, eu trabalho com uma questão alternativa, então eu tenho algumas discordâncias com relação a isso, que eu vou tentar explicar, né? Mas, na verdade, eu diria o seguinte, que a questão não eram os 20 centavos naquele momento, né? Eu lembro perfeitamente desse desdobramento todo, né? Vivenciei muito de perto. E, em primeiro lugar, eu queria desmistificar um pouco, falar, começou em 2012. Não, não começou em 2012. Você me fala que você participou dessas manifestações pela primeira vez, eu participei das diretas já, por exemplo, né? E tinha uma trajetória dos movimentos sociais virem já na rua muito, de uma forma assim, muito consistente dentro da trajetória política do nosso país. Então, não é novidade a pessoa chegasse em 2012 e falar, teve uma manifestação sobre os 20 centavos. Não, isso era uma prática que já se conhecia. A novidade, desde o meu ponto de vista, está em que existe primeiro, um contexto internacional criado pela direita, pela extrema-direita e direita, de descrença total na democracia e nos partidos políticos. Então, um dos lemas que aparecia no mundo, não digo no Brasil só, mas no mundo de 2012, 2013, era, em 2011, né, um pouco antes, era que os políticos não nos representam. Então, o que estou falando quando o político não me representa? Estou falando o seguinte, que aquela ideia clássica de que eu elejo um deputado para me representar no Congresso não está acontecendo. Então, se o político não me representa, eu tenho que descobrir outra forma política de atuar que me represente. E a forma que eu entendo de me representar politicamente, dessa forma independente, é partir para a ação mesmo. O que o Estado é lento, é burocrático, está permeado de interesses, não vai atender minha demanda. Então, eu vou partir para a manifestação direta, que seria o que nós chamamos de democracia direta. Vou na rua e consigo. E não saio da rua até conseguir. Tá? Quando aparece essa questão dentro do âmbito mundial, nós podemos falar que o Brasil e a América Latina como um todo não ficou livre e senta dentro desse movimento. Tá? Então, foi uma pauta mais ou menos, ou seja assim, unificada pelo processo da globalização. Tá? O que tem em comum todos os movimentos é o seguinte, que há uma causa inicial de injustiça. Então, na Tunísia foi um problema, na Espanha foi outro problema, no Brasil era os 20 centavos, e assim por diante. Isso é
é um movimento estopim para qualquer movimento social. Você tem que ter uma injustiça institucionalizada. Nós podemos falar que eram os 20 centavos? Sim e não. Eram os 20 centavos, sim, mas é que havia por trás toda uma série de programações de mega-eventos que havia dinheiro para eles, ou seja, que o Estado se comprometeu a tomar uma série de medidas, a realizar uma série de transformações de qualidade impostas de fora, enquanto que internamente você via um desprezo total pela população. Então, 20 centavos, você pode falar, é pouco. É pouco para quem ganha muito, mas é muito para quem ganha pouco. Tá? Aí se configura uma situação de injustiça. E tem uma vantagem imensa, essa situação de injustiça, porque você vai na rua, briga via rede social, convoca a população vai, e você consegue triunfo, ou seja, que se diminua os 20 centavos. Tá? Então, é um movimento exitoso. Tá? Por quê? Porque sem depender da mediação dos políticos, eu consegui que o governo voltasse atrás, o governo estadual voltasse atrás, o governo federal anunciou não sei quantas medidas, a Dilma anunciou não sei quantas medidas, e assim por diante. Né? Bom, o que ocorre dentro desse processo? É que, como as pessoas saem na rua motivadas por esses 20 centavos, mas abre possibilidade de, via rede, de poder participar, grupos da direita que estavam, vamos dizer assim, desorganizados, ou não tinham um capital político como tinha o pessoal de esquerda, né, de conhecimento, de como se organiza uma manifestação, começam a dar as caras. E se apropriam das bandeiras políticas e econômicas que tinham retaguarda que era a briga dos 20 centavos. Então, os deputados não me representam, o Congresso não me representa, existe corrupção, enfim, temas que tratados superficialmente dão, vou dizer assim, acendem a fogueira da direita. A direita se torna cada vez mais expressiva, cada vez mais forte, mais consolidada, os movimentos de direita, com bandeiras e símbolos que são bandeiras e símbolos de alcance nacional, o verde e amarelo, a bandeira, o hino, enfim, essa simbologia que faz que você coloque o país acima de tudo, não é? Como se fosse você o único representante dos interesses nacionais. E aí você pega esse embalo de que os políticos não nos representam para acabar de vez com o governo Dilma e com o que representava o PT no território do país. O grande dilema sempre foi o ataque ao PT, como sendo um grupo que provoca revoltas, que é comunista, que é ateu, aquele kit gay, enfim. Isso aí ressuscita todos os mortos, né, Júlia? Tá? Tudo que é simbologia que está com o PT, você coloca tudo de uma vez na mídia. Não é? E a mídia tem um comportamento muito, dizer assim, antagônico, porque até o momento em que os jornalistas não são atacados, vê nesses movimentos sociais movimentos de bagunceiros. Ela vai qualificando o movimento, mas nenhuma qualificação positiva, só qualificação negativa. São baderneiros, atrapalham o trânsito, são violentos, enfim, você vai levantando e elencando uma série de questões que desabonam esse movimento social. E esse espaço que é criado é aproveitado pela direita para dizer que ele não representa, se ele não me representa, eu não faço parte desse grupo, eu quero uma nova política. E a nova política é o quê? Alguém que não esteja ligado com partidos políticos, que não seja um tradicional, que não seja alguém político já conhecido, experiente, porque você não vai ter chance nenhuma. E aí que aparece, por incrível que pareça, a figura do Bolsonaro, que é um absurdo as pessoas falarem que ele faz parte da nova política, porque ficou no Congresso 28 anos, quer dizer, não é qualquer coisa, não sei no que ele é novo, né? Mas se ele consegue pegar esse discurso, né, e faz umas falas e uns pronunciamentos que deslocam a figura dele e o movimento dele da política tradicional. Tanto é que o segundo partido mais votado é o partido dele, um partido que não existia, tá? Com esse discurso do novo, do diferente, de pensar combater a corrupção, nós vamos tornar o país livre dessas amarras dos grupos vermelhos, comunistas, enfim, discurso altamente conservador. E que a população vê com bons olhos, porque não entendeu de forma correta o que significava lutar pelos 20 centavos. Quando digo que correto seria o quê? Entender que era um avanço social, e que avanço social é coletivo, não é individual, e não é do grupo de direita que vai permitir porque é conservador, que você avance. Ele é conservador, não vai permitir que você avance. Na época eu escrevi um texto sobre isso. Então, esse contexto todo é o que permite que se crie esse conceito de nova política.
que, desde meu ponto de vista, nada mais é do que voltar ao conservadorismo mais radical, como tinha te explicado já antes. De tal forma que essa movimentação serviu para alavancar uma demanda social importante para a população, que a população percebeu que ir na rua é bom, é importante, mas, por outro lado, permitiu que alguns grupos aproveitassem esse embalo para capitalizar para eles o resultado. E o resultado foi a escolha do Bolsonaro. Muito bem orquestrado, via redes sociais, via a demonização do que significaria o avanço social dentro do PT, enfim, criando inimigos imaginários. Lula é inimigo, Dilma é inimigo, a Haddad é aquele que fez o kit gay, então estou muito cuidado com ele. E aproveita essa mentalidade conservadora para poder vender essa imagem de que o Bolsonaro é um político novo. Em 2014, a Polícia Federal deflagrou a Operação Lava Jato. E a população brasileira foi bombardeada por notícias e por uma pretensa limpeza, né? É uma retórica já muito antiga na política brasileira, né? Uma limpeza da corrupção, a imagem da vassoura não é nada assim tão novo. Mas como ela foi usada por essa direita no período, passando ali pelo momento como isso encaminhou para o fora Dilma, e como ela nos levou hoje à eleição do Bolsonaro. Olha, foi uma pergunta muito interessante, porque 2014 é uma data simbólica, né? Então, temos 2013 simbólico e 2014 simbólico. Né? 2013 você cria o cenário e 2014 você materializa o cenário. Né? Bom, na verdade, né, Júlia, eu creio que a gente tem que ser bastante sincero assim, na hora de colocar algumas questões. O erro do PT, aliás, dentro dos muitos erros que o PT fez, foi entrar no jogo da sobrevivência política, baseado na política tradicional. Então, o que é a política tradicional? Tudo que aconteceu na Lava Jato tinha acontecido com o PSDB, tinha acontecido com todos os partidos políticos. Isso tem que ficar assim bem claro. Se ficou bem claro que nós entendemos por bancadas e como que as bancadas agiram, é só você olhar quem financia a campanha dos deputados, das bancadas, para você saber que interesses ele representa. Então, no lugar de apostar o PT no que seria na consciência da mobilização, da militância das organizações, partiu para o dinheiro fácil. Tá? E de fato, se comprovou alguma coisa relacionada a essa atuação de desvio de dinheiro para a sobrevivência do partido e aí, por tabela, para benefício pessoal de algum candidato dentro do Partido dos Trabalhadores. Agora, era necessário você criar um cenário. E o cenário que você cria é o cenário da moralização da política. Ora, a minha pergunta sempre foi a seguinte: como que eu vou moralizar a política se a estrutura política não se altera? Ou se você quer falar de outra maneira, Júlia, seria o seguinte: se eu sou candidato, eu tenho que ser candidato para ganhar, não posso ser candidato para perder. E para ganhar, vou fazer o quê? Aquilo que Maquiavel estava propondo, tudo válido? Ou vou acreditar na militância, na convicção das pessoas, na persuasão, na mobilização popular, enfim, seguir outros caminhos diferenciados. Então, se aproveitou essa conjuntura toda de 2014 para acabar com o que representava o Partido dos Trabalhadores no seu lado mais social. É o projeto inicial, Fome Zero, que tentou ser, de alguma forma, implementado pelo Partido dos Trabalhadores, que acabou criando políticas sociais, uma classe média que se encareceu absurdamente, pessoas que saíram da linha de pobreza de forma significativa. Ou seja, é como se tivéssemos dois movimentos paralelos, Júlia. Por um lado, a corrupção andando, e por outro, o movimento social funcionando perfeitamente, de inclusão social. E isso é o que incomodou os setores dirigentes do país. A população estava crescendo economicamente falando, pegamos um momento muito rico da economia do país, de distribuição de renda significativo, e isso era visto como uma ameaça pela classe dirigente. Por quê? Porque essa classe vem subindo, vai chegar um momento em que vai atingir os nossos interesses. Tá? E aí você faz o quê? Cria a Lava Jato. Que, repito, por um lado, pode ser verdade, e creio que é verdade, que houve essa tentativa por parte do PT de conseguir financiamentos pelos métodos tradicionais da política mais reacionária,
Mas, por outro lado, houve um exagero para, de alguma forma, criticar de uma maneira insistente aquilo que representava a política social do Partido dos Trabalhadores. Se você acompanhou o desdobramento de 2014, diríamos o seguinte: Dilma se elege num contexto de crise, mas que é contornável, tenta conseguir esse momento de crise, conseguir esse momento de crise durante o segundo mandato dela, consegue em determinado momento, até que é obrigada a reconhecer a falência do Estado. O Estado não tinha mais dinheiro para poder continuar com os projetos sociais. Tenta aplicar uma política neoliberal dentro do final do mandato dela, para tentar conseguir convencer os setores produtivos de que ela não tem esse caráter social, de estar social, Estado social, ou social-democrático, qualquer coisa parecida. Os deputados não concedem esse aval para ela. É a carta de Michel Temer falando não te apoio. E aí você cria um cenário propício para o impeachment. Então, o desdobramento de 14, qual que é? O impeachment. Da crise de 2014. Que vem, de alguma forma, ser utilizado ideologicamente pela direita para mostrar como um modelo neoliberal mais voltado para o social estava fora do eixo da economia do país. Precisava de um modelo mais liberal, ortodoxo, que interessa a quem? Aos grupos dirigentes do país. E esse interessar aos grupos dirigentes do país é o que faz com que os deputados, na cabeça com o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, que aceita o processo de impeachment, olha o poder do presidente da Câmara dos Deputados, né? Ele colocou, podia ter falado não e morreu o assunto, né? Mas não, ele vai para frente, por quê? Porque ele fazia parte da bancada evangélica, que é um grupo muito ligado à bancada pluralista e à bancada da bala, se orquestram para derrubar Dilma, mesmo não tendo uma prova concreta de que Dilma tenha sido corrupta. Não tem presidente que não tenha feito isso. E o problema que se discutia era o seguinte: ela adiantou dinheiro, mas era um dinheiro que, com a arrecadação de impostos até o final do ano, seria reposto. Então, não furou o teto dos gastos públicos. Isso tem que ficar bem claro. Que é pelo qual ela é acusada. Não fez. Apenas adiantou, e o que se julgou esse adiantamento da receita. Se considerou ilegal. Porque não pediu autorização para o Congresso. Crime de responsabilidade. Mas até o final do ano, daria perfeitamente para ver se essa medida provocou déficit no Estado ou não provocou déficit no Estado. E o resultado provou que não provocou déficit nenhum, apenas adiantou, via Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, um dinheiro que precisava para dar continuidade à política social dela. E nesse contexto todo, então, que a Lava Jato ganha uma dimensão como se fosse, vamos dizer assim, a panaceia do momento. O PT é responsável por tudo, e é uma ideia que permanece até hoje, né? Ainda nas falas do Bolsonaro você percebe que ele culpa o PT como sendo responsável pela crise econômica. Né? Alguém tem que falar para ele que já passaram 5 anos, né? É uma coisa um pouco diferente, né? Do que ele está falando, tá? Mas naquele momento, esse contexto, aliado a esses movimentos sociais de direita que estão crescendo, né? Marcado de manifestações na rua, mobilização popular, via redes sociais, enfim, você joga todos esses componentes no caldeirão só, e o resultado do caldo que aparece é que tem que ser tirada Dilma do meio do caminho. E nesse caldeirão todo que você comentou, tem a imagem do Sérgio Moro. Como foi criada essa imagem do Sérgio Moro? Como hoje ela é utilizada? Se sugere uma terceira via nas próximas eleições? O papel dele sendo eleito ministro em seguida no governo Bolsonaro, e aí hoje colocando-se como contrário. Como foi construída essa narrativa do Sérgio Moro na mídia ao longo dos últimos anos? E se você puder aproveitar e falar um pouco tanto da imagem do Sérgio Moro como a construção do antipetismo, porque eu acho que são coisas que andam juntas. Acho que já encaminharia dois assuntos de uma vez. Tá, vamos lá. Então, te dar a interpretação assim que eu conheço de Sérgio Moro, né? Primeiro que eu nunca acreditei num salvador da pátria, sabe? Isso daí é bobagem absurda, né? Você fala a mesma coisa de Rui Barbosa, sabe? Não sei o que o pessoal vê
nessa possibilidade. O erro principal, o que ficou bem claro nos dias de hoje, depois que ele saiu lá para ministro, né, é que ele ia anunciando para a polícia, falando para a Polícia Federal, para o grupo dos procuradores públicos, enfim, para toda a equipe dele, ia passando informações privilegiadas que ele tinha. E que, como juiz, não poderia ter utilizado essas informações no processo do inquérito. Por quê? Porque não estavam provadas, eram denúncias que chegavam para ele. Falou, o Lula tem um apartamento lá, um triplex. Então ele falou, olha, para os procuradores, investiga aí, porque aí tem treta, né? Mas o juiz não tem essa função. O juiz julga, ele não é um investigador, não é alguém que vai, vamos dizer assim, ir atrás das provas. Quem vai trazer as provas tem que ser outros. Mas se eu te digo onde estão as provas, a chance de você conseguir essa prova é muita, né? E embebedado um pouco por essa ideia de que ele era o salvador da pátria, de que ele poderia atacar o PT, com todo o antipetismo que estava sendo construído no país, né? De Dilma, enfim, com todo esse sistema que nós temos descrito até agora, de achar o PT culpado por tudo, né? Ele cometeu um erro fatal. E o erro fatal que ele cometeu é que, pelas acusações que o Lula estava tendo, o julgamento deveria ter sido feito ou em Brasília ou no Rio de Janeiro, que é a sede da Petrobras, que é onde ele falava que vinha o dinheiro para a campanha do Lula e que o Lula tinha usado isso a Petrobras. Tem que ser feito na sede da empresa, ou em Brasília. Ele fez em Curitiba. E o que permitiu, depois que ele saiu ministro do Bolsonaro, e que pediu a demissão do Ministério do Bolsonaro, que se tornasse público as artimanhas que ele utilizava para conseguir as informações. Então, se ele tinha um caráter, vamos dizer assim, heróico de salvação, o pós-saída do governo Bolsonaro mostrou justamente o contrário, que é um juiz altamente corruptível. Tá? Então, eu creio que ele, com esse ponto, ele matou a terceira via, a possibilidade dele ser candidato com terceira via. Morreu. Ninguém vai bancar a candidatura dele, até porque as suspeitas dos desdobramentos do que ele fez na Lava Jato ainda vão e podem vir a ser julgados. Certo? Então, por que vamos dizer assim, o Bolsonaro chamou o Moro? Pelo alto índice de popularidade que ele tinha, né? Era um juiz midiático. Ele utilizava a mídia como ninguém utilizou a mídia para projetar a imagem de moço honesto, de bom juiz novo, independente. Esses são os que vão acabar com a corrupção no país, como se fosse uma pessoa que corrompe o país, qualquer coisa parecida, né? Se aproveitou todo esse capital político que ele foi criando artificialmente para ser indicado como ministro. No mesmo dia que ele falou que ia ser ministro, eu anunciei, escrevi um texto sobre isso. Anunciei, ele não vai demorar 6 meses para pedir demissão. Não sou profeta. Mas por quê? Porque ele tinha que tomar conta de tudo que é o Ministério da Justiça, inclusive Polícia Federal, inclusive presídios. Ele não tinha capacidade para fazer isso. Né? Não tem esse traquejo político. Né? E mais ainda com alguém igual ao Bolsonaro, que endereçou ele, mas que ele viu que estava cedendo muito esse terreno politicamente para o Moro. Então, não podia o Moro ser mais importante do que ele. Jogo de vaidades. E incompetência do Moro para poder tomar conta do recado. Né? Quando isso vem à tona, então, vamos dizer assim, se inicia um processo de reversão. Então, o que significa o processo de reversão? Os advogados do Lula, muito inteligentemente, falaram que ele é inocente, o que também não é fácil de ser aceito. Ele teria que provar, por A mais B, de que de fato não estava envolvido ou não sabia nada disso, porque senão essa dúvida vai permanecer na população. É o alto índice de rejeição que ele tem ainda hoje, é o alto índice de rejeição que tem o Moro, é o alto índice de rejeição que tem o Bolsonaro. Quer dizer, a população está colocando os três no mesmo balaio e tomando as mesmas atitudes. Agora, o que fez a mídia? Né? A mídia engoliu isso a seco, porque achou que, de fato, que o que o Moro estava fazendo era o correto. Faltou o quê? Ouvir os especialistas desde um ponto de vista independente.
que utilizavam já falas, dizendo que o processo estava viciado, de que não era bem isso que estava, o caminho a ser seguido pelo Moro, né? Que teria que ter feito algumas constatações ainda mais evidentes, mais provas mais consistentes, mais duras, mais sólidas, né? E esse grupo de advogados, juristas que estavam dentro dessa perspectiva, não é que anunciavam já o fim do Moro, mas viam problemas graves na figura pública do Moro. A figura pública, tá? Porque enquanto o juiz tem que ficar quieto, não pode falar. E ele dava entrevista um dia assim, várias vezes durante o dia, inclusive, né? Largava tudo para dar entrevista, né? E aparecer, né? De tal forma que tudo aquilo que ele simbolizava de limpeza política no país, ele mostrou que ele era fruto de outras artimanhas que podem ser consideradas hoje em dia como corrupção também, que é o uso do poder. Eu, enquanto juiz, tenho acesso a determinadas informações, te digo onde você tem que ir procurar a prova. Não, gente, não é assim que o rito funciona. Tá? É a mesma conversa que ele gravou, que ele publicou ilegalmente da Dilma com o Lula, falando que ia mandar o Messias, se precisasse, ele fazia com os subordinados dele diariamente. Ia dando as informações, que não poderiam ser dadas. Tá? Bom, aí o que acontece quando o Bolsonaro chama ele? Ele chama as pessoas que ele considera que são importantes. E talvez de todos que ele chamou, fosse o mais lúcido, o mais inteligente, o Moro. Né? Porque o resto mostrou aos poucos a incompetência que eles tinham para poder ser ministros. Né? E a desfachatez que tinha alguns ministros de tomar medidas claramente que beneficiavam os setores aí das bancadas, enfim. Um esquema pior do que aquele que Dilma exerceu. Porque se a Dilma perdeu por não negociar, hoje em dia isso teria que ser resgatado e ressuscitado. Por que eu sofreu impeachment? Por não soltar emendas parlamentares, porque ia furar o teto do gasto público, porque ia criar problemas econômicos para o país. Certo? O que nós estamos vendo hoje é justamente o contrário. E o papel do Moro nas próximas eleições, Júlia, eu vejo ele muito problemático. Talvez, como deputado e senador, pode ser que tenha algum resultado. Talvez. Talvez. Mas como presidente, que era a pretensão dele, né? E que o Bolsonaro cortou rapidinho essas cinhas, né? Você vê que toda gente fina, né? Gente muito boa, né? Gente de alto nível, né? Cortou rapidamente essa cinza, por quê? Porque não aceita sombra, não aceita concorrência. Né? A estrela é ele. Né? A estrela é ele. Não sei se te respondeu, viu, Julia, mas um pouco o que se joga, hoje nós podemos falar da mídia, é que ela se deixou levar um pouco pela possibilidade de ter um país sem corrupção. Achou que Moro era a saída. Porque pegou gente grande mesmo. Pelo menos tinha pegado gente grande, presidentes, presidente, né? Isso não é qualquer um que pega, né? Mas o que ficou bem claro é que não é que você se combate a corrupção assim, de forma alguma, né? De forma alguma. Ela é passível de ser exercida desde muitos pontos de vista e provou que a corrupção não é apenas a questão econômica, é questão de informação, privilégio de informações. Eu gostaria de agradecer demais ao professor Maximiliano por ter topado essa conversa, discutir com a gente um assunto tão importante, pela disponibilidade em participar do programa e compartilhar todo esse conhecimento aqui hoje com a gente, deixar aberto para fazer considerações finais, caso assim deseje, e agradecer mais uma vez a todos que estão assistindo em casa também. Eu apenas agradeço a oportunidade, viu, gente? É, assim, um prazer estar aqui com vocês, né? E o que a gente espera é que as pessoas tomem um pouco mais de consciência de que falar de política não é coisa chata, né? É decidir a tua vida, né? Decidir a tua vida. Se aumenta o IPTU, se aumenta o IPVA, se aumenta os preços dos combustíveis, se aumenta o preço no mercado, isso é política. Então, me afeta. Então, eu quero entender e ver como que é o funcionamento, né? Que é o que a gente fala que significa ganho de cidadania. Nós temos que aumentar esse ganho significativamente, né? Com fundamento.
Bom, agradecer mais uma vez ao pessoal de casa que assistiu a todos os episódios. Esse é o episódio de encerramento da 4ª temporada do Pet Discute. Esperamos que tenham sido conversas proveitosas e reiterar que é mais uma edição feita no formato à distância, porque continuamos em pandemia e um lembrete é sempre válido, se vacinem, a vacinação é importantíssima, não deixe de comparecer, e tanto para tomar a segunda dose, quem sabe no futuro uma dose de reforço. Acompanhe nas redes sociais para mais novidades. O Insta é @pet.rtvi e no Face é pet-rádio TV e internet, que vai aparecer aqui na nossa tela. E agradecer também à produção do programa e ao convite por estar aqui hoje. Muito obrigada a todos. E Maximiliano, muito obrigada novamente. Eu que agradeço, gente.